Café com Amigos, convidado de hoje, Josenilson Rosossolato, ele que é empresário em Carangola há 38 anos, malharia New Color, sempre ligado ao esporte, coordenou as Olimpíadas de bairro e contra-bairro nos anos 80, pratica a corrida desde 1987. A gente tem o prazer de conversar com ele hoje para falar sobre esporte, sobre, enfim, sobre também o trabalho, o comércio. Então, um prazer, Zenilson, ter você conosco hoje. Café com Amigos, juntamente com o Jander, com o Alessandro e a Natália nos assessorando, para a gente bater um bom papo. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui para a gente poder explanar um pouquinho sobre o que a gente tem de conhecimento do esporte, né? E de outros assuntos também. Temos aqui o Alessandro, que é especialista também em corrida, e surgiu aí uma modinha de corrida desde 2000. E essa modinha, fala moda, né? Modinha, quando fala moda, é o que pegou, e que as pessoas abraçaram. Você faz parte disso? Você teve uma importância nesse processo em Carangola para motivar? Como você poderia dizer para a gente sobre isso? Então, a corrida em si, né? Essa corrida que está acontecendo agora, que o pessoal está todo mundo obcecado, procurando correr mesmo e buscando a corrida de rua, essa corrida começou, lógico que depois da pandemia, né? Antes da pandemia não se falava isso, era só os corredores mesmo que gostavam, as corridas não eram tão famosas assim e tão disputadas, né? Hoje qualquer corrida que uma prefeitura faça numa cidade, você consegue colocar hoje 300, 400 corredores fácil, né? Então a gente fala modinha porque está todo mundo aderindo. Já teve a bike também, já teve uma época da bike ser modinha. Isso foi forte um tempo atrás. Então assim, as bicicletas muito caras, as roupas, então, mas mesmo assim o pessoal aderiu. Mas a corrida de rua é um esporte mais tranquilo, né? Mais em conta. A não ser que a pessoa queira começar igual o Alessandro, o nosso amigo, comprar bermudinha, comprar camisa, meio de compressão, meio de compressão, comprar o tênis de placa. Então assim, mas aí a pessoa pode hoje participar das corridas de rua com um menor investimento, o que eu acho, na área do esporte. Ainda é muito acessível a todos, né? Mesmo que hoje tenha as taxas, porque eu acredito que as taxas hoje das corridas, né, as inscrições, elas têm que ser cobradas, né? Porque se quer uma organização boa de uma corrida, você tem muito custo, muito gasto, né? Mas assim, com relação à sua pergunta, nessa questão da corrida em Carangola, eu corro desde 87. A primeira corrida minha foi a primeira corrida Vale do Carangola, que foi o Lions Clubes de Carangola que realizou. Aí, no segundo ano, teve a segunda corrida, eu participei também. Aí, você vê, em 90, eu já estava organizando um campeonato de corrida rústica para levar o melhor atleta na São Silvestre. Então, eu não parei só em ser um atleta que correu, eu já comecei a pesquisar. E era curioso, né, que nós não tínhamos o celular, internet nem nada. Tinha que ir na banca de jornal procurar revistas especializadas para você inteirar do assunto de corrida. E eu comprei por muitos anos, eu fiz uma assinatura de uma revista chamada Viva, Sempre Viva. E ela falava das maratonas do Rio, das corridas rústicas, falava da São Silvestre. E através desse conhecimento da revista, eu comecei a dar um conhecimento, um feedback melhor para os atletas de Carangola, que corriam descalço, corriam vários percursos sem água, né? Então comecei a orientar nessa parte. Em 90, como eu disse, fizemos um campeonato de 6 corridas rústicas e nós levamos o atleta Leonardo da Cruz como campeão desse campeonato para correr em 91 na São Silvestre. Em 92 eu fiz um campeonato que foi o ano todo, 12 corridas, aí nós levamos 7 atletas para São Silvestre e corremos de 93 para 94. Agora, Nilson, tem alguns procedimentos que têm que ser feitos antes da pessoa, né, começar com esse esporte, né, com a questão da corrida, né, porque eu mesmo, né,
quando eu falei com o meu médico que eu gostaria de começar com o esporte, começar a dar aquelas corridinhas, ele disse, não, você só pode fazer depois de uma bateria de exames. Tem alguns procedimentos que eles exigem também, né? Sim, tem procedimento. As pessoas hoje não podem sair correndo e forçando, né? Uma coisa talvez que elas não consigam, porque é fácil você falar assim, uma corrida de 5 km, mas você não sabe a que ponto que você pode forçar o seu coração, né? Você, às vezes tem pessoas que têm pressão alta e não sabem, né? Muitas pessoas têm pressão baixa que quando está na corrida a pressão cai e elas desmaiam. Isso tudo é por falta de conhecimento do seu próprio organismo. Então, eu sempre fiz um check-up, né? Eu já fiz esteira 3 vezes, né? Eu já faço meus procedimentos todos. Inclusive eu deixei de ir à corrida do Rio domingo agora, né, no sábado, que eu ia fazer 21, justamente por causa de uma constipação e uma gripe muito forte, onde na minha secreção saiu sangue e eu resolvi não ir para me preservar. E fiz o diagnóstico, fiz a minha consulta, fiz a minha radiografia, não deu nada, né? Era de via nasal, uma veia que estourou e eu fiquei preocupado com aquilo e não fui. Então eu me preservei, sabendo que eu conseguiria fazer os 21 e passei minha inscrição para frente e não fui, justamente por causa de me conhecer. Uma pergunta sobre a corrida, né? Eu sou quase o amador da corrida, quase o amador, porque eu começo a correr e a dor no calcanhar começa a pegar, aquele negócio, eu já começo com vontade de parar, né? E aí o seguinte, é normal para o corredor que já corre a longa data, né, e já tem uma certa experiência, ter essa dorzinha inicial, e depois ele vai controlando isso. Como é que é esse processo para quem está começando a aspirar a essa prática? Tudo, como eu disse, é o conhecimento do corpo, né? Se você tem uma lesão de calcânio, se você tem um esporão, aí isso aí já vai ser uma coisa de tratamento, né, que você tem que fazer. A dor de um atleta é o prazer dele. O atleta que não tem dor, não sente dor, ele não é atleta, pode ter certeza. Então, a dor é de todos nós, atletas. Você vai fazer um longão, no outro dia, à tarde, você está quebrado, não está descendo escada de frente, porque você se forçou, levou o seu corpo a um máximo, né, que você pode fazer. Então, essa dor, todo atleta profissional. Eu lembro de uma cena que o Kipchoge, o cara que é o recordista mundial da maratona, o cara que quebrou um tempo que é o único no mundo que ele fez uma maratona abaixo de 2 horas, mas numa prova do Rio de Janeiro, que ele ganhou a maratona, ele recebeu a premiação, entrou na van e a van foi levar ele no hotel. Ele não conseguiu sair andando da van. Ele estava todo enrijecido. O segurança carregou ele. Então eu fiquei com aquela cena na cabeça e falei assim, se um atleta profissional desse, né, sentiu, todo preparado, e só nele estar na van, ele não conseguiu sair da van, né, quem dirá nós. Então nós podemos continuar, né? A dor faz parte de todo o processo de atleta. Qualquer atleta sente dor. Isso. Aonde que você estiver praticando, que tiver uma dor que não seja motora, que seja uma dor só que você não tem conhecimento de uma coisa grave, ela é normal. Pode continuar que a dor passa. Sim. E material? Vamos lá, material, tênis, qualquer tênis dá para correr. Para começar, né? Vamos falar para a pessoa que está querendo começar essa corrida. Quer falar, Alessandro? Eu posso falar, eu sou um apreciador da corrida, eu gosto de correr. Já há quanto tempo, Alessandro, você corre? Eu comecei a correr em 2019, quando eu me preparei para ingressar na Polícia Militar. Só que era um trajeto muito curto, eram 3 km e 200 metros. Sim. E durante a minha carreira eu praticava a corrida durante 5 km, dia sim, dia não. Mas depois que me aposentei, em 2019, que eu comecei realmente a correr distâncias um pouco maiores. Aí eu tive o privilégio de conhecer o José Nilson, né, nessas corridas, porque ele sempre esteve por trás das organizações dessas corridas. Então a primeira corrida de rua que eu participei aqui em Carangola foi no mês de abril, se eu não me engano, já deve ter isso uns 4 anos. E por incrível que pareça, eu consegui chegar em 3º lugar
na minha faixa etária. E foi exatamente o que o José Nilson falou. Eu cheguei, eu corri tão intensamente que no final eu estava passando mal após a corrida. Eu quase cheguei a desmaiar. Eu fui atendido ali e depois que chamaram meu nome lá no pódio, eu melhorei logo. Foi rapidamente. Então assim, eu estou correndo com acompanhamento de um profissional de educação física já tem 4 anos. Eu evolui muito dos 5 quilômetros até para meia maratona, igual o nosso amigo José Nilson, né, já corre meia maratona. Sobre essa questão de tênis, né, para começar a corrida, né, José Nilson, assim, qualquer tênis, qualquer short, qualquer camisa serve. Mas de acordo que você vai conhecendo o esporte, vai se apaixonando, igual é o caso do José Nilson e é o meu caso também, aí você começa a estudar por tecnologia, por tênis amortecido, porque o tênis ele acaba sendo o seu instrumento de trabalho, né, José Nilson? Então, assim, quanto melhor o tênis com mais tecnologia, mais ele vai poupar suas articulações durante a corrida, porque é um esporte lesivo, né? É um esporte de alto impacto. Então, assim, tem várias marcas aí de tênis de últimas gerações aí no mercado. Tem tênis aí de corrida de R$400 até R$4.000. 4.000. Tem um tênis de uma marca aí que é um tênis descartável, ele pesa 152 gramas e ele foi projetado para correr durante 42 km, que é o trajeto de uma maratona. Você usou, descarta o tênis, que ele vai perder a efetividade dele. Então, assim, para iniciar qualquer tênis, qualquer short, qualquer camisa, mas depois que você se apaixona pela corrida, aí você começa a investir e às vezes a gente desenvolve até algumas manias, igual o José Nilson falou aí durante a pandemia. A gente começa a ficar pesquisando, né, tênis e promoção, e você se empolga, tem canais no YouTube que falam sobre tênis e tal. Então, assim, eu acabei estudando um pouco e a gente fica envolvido, né, Zé? E não tem só o tênis, né? Tem o carbo gel, né? Tem os suplementos que você vai tomando para que você coloque as suas vitaminas do corpo, os sais minerais, tudo para você recuperar mais fácil de um treinamento. Né? Porque durante a corrida, né, mesmo que seja treino, você perde os sais minerais, você perde vitaminas. Aí para você repor rápido para fazer um outro treino e uma outra corrida, aí já começa a entrar a suplementação, aí você começa a pesquisar, na internet está cheio de pessoas, né, vendendo e falando o que é bom, o que não é, isso aqui você pode fazer, mas você também pode correr sem nada, né? Eu corri a minha vida toda com um angu com feijão, era vontade, né? A metade da corrida é disposição, é a sua mente que te guia, né? A metade dela é você querer correr, você falar que vai e vai voltar. Agora, o complemento de suplementos, de tênis bom e uma roupa leve, isso é confortável, isso te ajuda muito, né? Mas a dor, como você falou, e você sentir uma dorzinha em parar, você nunca vai completar o percurso, né? Mas aquilo que possa te ajudar, né, a te dar conforto, né, no impacto de joelho, de tendão. Eu tenho um monte de gel que eu coloco nos meus calcanhos, um monte de coisa que eu uso, além do tênis, né? Então, assim, mas é porque sinto dor também, mas isso é só para te dar conforto, né? E te ajudar. Você está dizendo sobre a corrida, a importância de ter uma taxa, né, porque é uma organização que implica numa despesa alta. Nós tivemos agora Carangola, Faria Lemos, também teve em São Francisco há um tempo atrás. O que faz parte dessa estrutura para haver uma corrida com segurança? O que é necessário? Então se fala das inscrições, né? Tem quem acha a inscrição cara, tem quem acha as inscrições baratas. Mas na verdade vai depender de cada organização. Existem corridas baratas, mas que você recebe menos coisa da corrida, né? Às vezes não tem a camisa, às vezes a camisa não é um tecido que você vai usar, um tecido próprio para a corrida, né? É um tecido deficitário e não adianta você só ter a camisa e ela não ser uma camisa que vai te dar conforto. Aí naquela corrida é um ponto de água de hidratação, 2 no máximo. Aquela corrida você tem um troféu simples, barato, de MDF, de acrílico, não se usa muito isso mais. Aí as taxas
quando cobram e você tem uma organização muito boa da corrida, aí você tem que ver a diferença, porque você tem ali uma medalha que é cunhada, que é feita para aquela prova, um troféu bacana, grande, né? Aí você tem toda a área de segurança. Hoje as corridas já contam com um seguro atleta, muitas corridas, as grandes corridas, você ao fazer a sua inscrição automaticamente você já assina um seguro atleta para caso de alguns acidentes, né? E você está com esse seguro assegurado, e isso tudo está incluso na inscrição. Aí você tem os staff, que são aquelas pessoas que trancam rua, que é muito importante, porque na maioria das cidades, de lugares pequenos, o trânsito é semiaberto, não é tudo fechado, né? Porque senão, como Carangola, você fechar Pé de Oliveira e Rua do Barracão, você tranca a cidade, então não tem como sair nem chegar. E aí a própria prefeitura, a polícia militar não permite isso, então o pessoal tem que ter acessibilidade. Mas nessa questão de inscrição, de valores, depende muito do que aquela corrida vai te ofertar. E aí você vai lá, lê o cartaz, vê o que ela está ofertando, se tiver condizente com o valor, você faz. Se não tiver, você não faz inscrição, não faz, entendeu? Mas eu sou apto a ter que cobrar a corrida, sim. Eu sou a favor que cobre, mas que ofereça ao atleta aquilo que é digno do atleta, né? Que é o respeito, que é a segurança, né? Que é uma corrida que vai te ser satisfatória para você, no prazer de correr, mas que vai te oferecer aquele prêmio que estão te cobrando, inscrição, essas coisas. Mas, geralmente essas corridas aqui em Carangola, região, tem premiação também em dinheiro ou só o troféu, medalha? Algumas corridas oferecem o dinheiro, né? Oferece o dinheiro como, lógico que é um prêmio para o atleta merecedor, né? Daqueles atletas de pódio, e esse dinheiro é um incentivo, né? Porque geralmente tem lugares que dá para comprar um tênis com o primeiro lugar, mas na verdade tem lugares que você tem que juntar 3 primeiros lugares para você comprar um tênis. Então assim, são dinheiro mesmo só para motivação, né? Taxa de R$500 no primeiro lugar, 400 em segundo, tem lugares que é 800, né? Tem lugar até que te oferece mais, mas é uma corrida que já talvez numa prefeitura é um decreto-lei, uma empresa muito grande que patrocina, né? Mas assim, geralmente nas cidades do interior não passa de R$1.000 o primeiro lugar, tanto masculino e feminino, né? E a distância geralmente dessas corridas? A distância hoje, aqui na nossa região, só a distância mínima é 5 km. Mínima é 5, mínima é 5, 7, e uma corrida mais longa um pouquinho é 10. Mas essas corridas podem ser chamadas de maratona ou não? Não, maratona é só a maratona mesmo. Essa é a corrida rústica. Aí quando você faz uma de 21, você tem que falar meia maratona, que é a metade da maratona, que é 42,195. Para fazer uma maratona é 42 km, 195 metros. E geralmente é difícil, né, você realizar uma prova de longa distância no interior, né? É uma prova que exige uma organização, tem que ter uma geografia muito favorável. Geralmente essas provas a partir de meia maratona tem que ser em local plano, né? A nossa cidade aqui é meio complicado, né, Xander, de fazer uma maratona. Ou meia maratona também, né? E aí a logística de fazer até meia maratona em Carangola é isso, porque você vai depender de muito segurança, muito staff, muita pessoa envolvida, né? Nessa questão das vias, né? de sinal, aquelas pessoas que estão chegando de uma cidade para Carangola, não sabe o que está acontecendo e não está vendo ali o que está acontecendo de esporte, porque a corrida é muito espaçada, né? Um atleta que já está no meio da corrida está longe um do outro, então você tem que ter toda ali alguém direcionando essa questão da segurança. Quando se faz uma corrida longa, se pensa muito na segurança do atleta, né? Os primeiros estão ali, todo mundo junto, os batedores e tudo. Mas eu gosto de fazer a corrida e pensar no último atleta.
porque aquele último que se inscreveu, pagou inscrição e foi para a corrida, ele também tem que ser respeitado, né? Ele tem que ter toda a segurança. E aí, se você fizer uma corrida longa numa cidade pequena, como eu falei, para fechar a cidade toda, você leva para uma maratona hoje aí pessoas que fazem muito rápido, sedentário, vai fazer com 4 horas. Imagina uma pessoa que curioso, ele vai ficar 6 horas ali, você tem que fechar tudo para fazer uma maratona. Uma meia maratona, uma pessoa, você coloca aí, lá no Rio, colocou 4 horas. Você tem que fazer com 4 horas, é muito, mas tem pessoas que não conseguem fazer com 4 horas. Então já existe tempo pré-determinado para você fazer uma prova, para que você não feche a cidade por muito tempo. E o interessante dessas provas curtas, que é uma forma de estimular as pessoas que estão começando a correr, né? Os 5 km já é uma coisa assim mais palpável, né, para quem está iniciando no mundo da corrida. Você já colocar 10 km, você já reduz bastante o número de corredores do município, né? Então, Carangola geralmente são corridas de 5 a 7. Só a título de curiosidade, o recorde mundial dos 5 km foi batido com 12:36. 12 minutos, 36. Ali em Faria Lemos, a última corrida de domingo, o cara fez com 14 minutos. Né? Então você olha bem próximo, mas um tempo de 2 corredores desse é uma eternidade. Mas a última corredora de Faria Lemos fez com 1 hora. Aí olha só, o disparate. Então teve que ficar fechado tudo durante 1 hora, a ambulância atrás dela, até a ambulância chegar, mas foi respeitado o tempo dela. Ela fez a prova, completou, não foi tirada da prova, mas é um tempo muito grande, né? Se comparar a uma atleta profissional. Mas isso é o respeito ao atleta, né? Já que ela fez inscrição, não tem tempo determinado, ela fez no tempo dela. A gente pode dizer que a corrida chegou para ficar desde 2000, estamos em 2025, quer dizer, tem um tempo bom aí que desde a modinha, né? Você está virando negócio também, né? Sim, Deixou de modinha para negócio. Mas o pessoal tem gostado muito, né? Eu acho que em tudo que você vai fazer, tem o pró e o contra, né? Então, assim, eu acredito que por ser esse esporte que nós falamos, que basta você colocar um tênis, um short, uma camiseta e sair correndo, não precisa de você participar de todas as provas, né? Eu tenho que ir em todas as provas. Não, você pode fazer só para o seu prazer mesmo. O que está acontecendo muito hoje são os treinões. Esses treinos são pessoas que estão reunindo, e não é uma corrida, é um treino coletivo. Então, assim, se você não quer gastar na corrida, você faz o treinão, faz um grupo de amigos, como nós temos a equipe Jaguar, que podemos sair e fazer longão no sábado, no domingo, e sem precisar de participar de uma prova onde que você gasta. Mas eu que já corro há 38 anos, eu acredito que para mim vai continuar, certo? Porque é um esporte muito prazeroso. Depois você acaba de fazer a sua conquista própria, você bate o seu próprio recorde pessoal, aí você fica animado, né? Quem começa a pegar pódio, e aí você começa a animar mais e começa a se preparar melhor. Isso tudo ajuda, porque você acaba se melhorando a sua saúde, né? Você acaba se tornando uma pessoa mais ativa, e aquilo ali vai te ajudando em tudo, né? Uma outra pergunta, José Nilson. Existe uma secretaria de esportes em Carangola e ela ajuda a estimular o esporte? Porque a gente sabe que o esporte tem a ver com saúde, né? Quanto mais esporte a gente pratica, a gente desonera a área de saúde do município. Sim, aqui em Carangola existe a Secretaria de Esporte. Eu já participei por pouco tempo, né, trabalhando na Secretaria, 2 mandatos, né? E o último foi esse agora do Silas. Aí eu trabalhei junto com o Gringo, que é o subsecretário de Esporte, né? Essa Secretaria de Carangola está vinculada à educação. Então a secretária de Educação, a Camila, é a secretária de Esporte. E o Gringo é o subsecretário. E, na verdade, a gente está falando de corrida, mas a secretaria realmente não faz só corrida, né? Ela faz o campeonato de futebol
de Carangola, ele faz um campeonato rural, aí está fazendo um campeonato regional agora e patrocina também o jiu-jitsu, patrocina outros esportes. Então a gente está falando de corrida, mas realiza sim as corridas, porém a gente acha que o esporte a gente cada vez quer mais, né? Quer mais apoio, quer mais incentivo, quer mais patrocínio, né? E a gente está sempre buscando por isso, nós que mexemos na área e praticamos esporte. Mas a Secretaria faz aquilo que está dentro do alcance da Secretaria, né? E eu acredito que possa melhorar ainda, né? Eu estou falando assim que quanto mais eventos esportivos fizer, você tem mais pessoas com saúde, né? Sim. E o movimento agora, como está grande, que a gente está vendo aí muitas pessoas caminhar, correr e procurar, isso tudo é bom. Essas academias que nós temos ao ar livre, está sempre com algumas pessoas em movimento. Nós temos o Parque de Jequitibá lá, que ele vai ser voltado todo para o esporte, né? Infelizmente ainda não está terminado, né? Devido às chuvas que vem e tudo, por causa daquele ponto ser baixo, mas ali vai ser uma grande área de esporte. Inclusive, dentro do projeto está uma pista de corrida de 1.180 metros, né? Que é uma pista que vai ficar linda, maravilhosa, acredito, e a gente possa estar fazendo lá nossos treinos lá em segurança, tranquilo. Isso tudo foi voltado para a reivindicação nossa, né, do esporte. Quando que foi a última corrida em Carangola? A última corrida foi domingo retrasado, que a prefeitura fez uma corrida. Foi aqui em Carangola? Saiu do Trevo, chamou Princesinha Zona da Mata. Está resgatando alguns nomes, né? Que eu acho legal também. E então essa corrida eu não pude correr nela, eu estava já inscrito em outra prova, né? E aí eu resolvi ir para outra prova que eu já estava lá. E lá fiquei em primeiro lugar na minha faixa etária. Eu fui bicampeão lá, já ganhei 2 vezes, então assim, tenho prazer, gosto muito de correr lá. E essa corrida aqui de Carangola teve 400 atletas, teve uma procura muito grande, foi 0,800, né? Deixar registrado aqui que foi uma corrida toda patrocinada pela prefeitura. Então, sim, tem sim algumas provas, alguns incentivos da Secretaria de Esporte, sim. Você citou sobre a equipe Jaguar. Será que você poderia falar um pouco o que é a equipe Jaguar? Quem criou a equipe Jaguar? E como é que a pessoa pode fazer para ingressar na equipe Jaguar? Quem que é o presidente da equipe Jaguar também? Então, a equipe Jaguar foi isso aí, né? Foi criada por amigos que gostam de correr. O nosso amigo Otávio Daroish, né? Ele teve com a esposa dele fazendo um intercâmbio na Suécia, se eu não me engano é Suécia ou Suíça, mas ele teve um intercâmbio lá, ficou 2 anos e lá ele me ligou falando que estaria retornando para Carangola e falou assim, ó, aqui eu tenho visto que tem muitas pessoas que se reúnem para treinar junto, porque sabe que lá é frio, né? Então saía para treinar com gelo, tudo frio, você tem que sair todo agasalhado. Então o cara não se animava muito, mas com uma equipe, né, com um grupo de amigos, ele falou que isso aí foi virando moda e ele achou interessante. Aí ele me ligou falando que estaria voltando e se eu tinha interesse de estar fazendo uma equipe junto. Nós marcamos um treino no estádio Roseli Soares, aí convidamos o Hugo Couto, que é professor de educação física, o Eros, nosso amigo, né? O Marcos, o Matheus e eu. E lá nós conversamos, fizemos um treino junto e depois nós fizemos uma reunião na minha confecção. Eu estava com a malharia Nicola lá na Antônio Marques. E lá nós fizemos a primeira reunião onde que foi citado assim, uma sugestão de nomes, né? E colocamos, porque no começo ia ser Carangola Runner, Carangola Corrida, e abranger mais. Aí depois alguém sugeriu que seria Jaguar e ficou. E aí, nessa
nessa reunião ficou que ninguém queria ser o presidente, aí ficou eu como presidente. Eu fui porque ninguém queria, tá? Aí ficou eu como presidente e lá nós nos reunimos e lançamos a ideia, né? E depois começamos a fazer uniformes e pesquisar mais, né? Ainda estava em andamento essa onda da corrida, aí nós começamos a pesquisar e buscar, começamos a ir em equipe, né, para fazer outras corridas fora. A nossa primeira corrida em equipe foi uma corrida lá em Cachoeiro do Pemirim, onde que se tinha 4 corridas pré-determinadas que se formam uma mandala. Então, era sobre as 4 estações e nós fomos em épocas diferentes, né, em datas diferentes, onde que nós fizemos a corrida das 4 estações e onde que nós formamos a nossa primeira mandala de corrida. E para alguém participar, tem um processo de aceitação, de nome que é... Uma taxa a se pagar. Taxa a se pagar e tal. Não, hoje em Carangola já tem muitos grupos de corridas, entendeu? Então, assim, na verdade o grupo é aquela coisa de amizade, né? Você forma um grupo, aí tem um amigo que querendo correr, você vai, convida. O nosso grupo está aberto a convites, né? Portanto, aquelas pessoas que têm uma vontade de entrar na equipe Jaguar podem nos procurar e que a gente vai ter o maior prazer, tá? De estar conversando, levando para o grupo, né? Para aceitação, que o Tolentino sabe como é que é, né? A gente reúne e põe o grupo ali para todo mundo aceitar, porque nós viajamos juntos, no mesmo carro de um amigo, carro de outro, e quando vai fora ficamos em Airbnb juntos, em hotéis, e aí nós ficamos como família mesmo, né? Então, assim, o nosso grupo é esse, né? E às vezes também vai as pessoas independentes, cada um vai para um lado, vai para o outro. Às vezes tem 4 Jaguar correndo em 4 corridas diferentes, mas vai muito de você, né? De pessoal, né? Mas nós temos um grupo formado, né? Com camisa, com uniforme, e já está conhecido em várias cidades. Nós estamos chegando e o pessoal já fala que a Jaguar chegou. E assim, não somos profissionais, somos amantes da corrida mesmo, gostamos de correr, mas está aberto. Quem quiser, tá? Pode me procurar na malharia, procurar um dos meninos e falar com eles que a gente está aberto a aceitar. E onde está a malharia hoje? Situado onde? Então, eu estou na Pedro de Oliveira, no 312, bem em frente ao Hotel Palace, né? Eu estou no 2º piso porque eu levei 2 enchentes, né? E as 2 enchentes não foi fácil não, para a gente recuperar, né? Então, graças a Deus agora está tudo certo, eu estou no alto, acredito que esteja protegido pelo menos da água, né? Mas eu estou na Pedro de Oliveira ali, a malharia está ali, pode nos procurar o Alessandro, vendo correr na rua, pergunta o telefone e a gente está disposto a dar ideia, a conversar e... Então, assim, o intuito da equipe Jaguar seria isso, de unir o grupo de amigos para fazer treinos, né, em equipe, em grupo, e também fazer as viagens para as provas, né, para poder baratear o custo, né, que é transporte, hospedagem, alimentação, né, uma forma de ajudar um a ajudar o outro. É isso? Nós fomos já em 4 corridas da Garoto em Vitória, ficamos juntos, né? Alugamos Airbnb, lá nós ficamos muito bem servidos, então você fica à vontade, você fica tranquilo, você não se preocupa muito, porque nós estamos dentro da corrida ali, não tem que andar muito. Nós fomos em 3 provas da Volta da Pampulha, com equipe, né, juntos, e Cachoeiro, ali em Jerônimo Monteiro, né? Agora nós vamos na meia de Muriaé também, nós vamos dormir lá, porque as corridas que saem 6 horas, né, hoje, né, as meias estão sendo alargadas 6 horas, então você tem que estar na cidade, né, você não tem que viajar para chegar lá 6 horas, senão o seu estresse é maior. Então nós já estamos com equipe lá também, né, alugamos hotel, então é assim, isso com a equipe. A gente sabe que aqui nós temos a Foguetes de Carangola, né, que é uma equipe que surgiu aí agora também, que reuniu um grupo de amigos. Eu sei que tem aquela menina lá da academia, né, que tem um grupo também
SECA, né? Desafio do SECA. Desafio do SECA, questão com da MEI, nutricionista, isso. Né? E Faria Lemos, nós vimos um grande grupo lá agora que formou também de corredores, acho que Faria Lemos Buni, que colocaram. Em Caparaó nós já temos equipes, né? Então assim, é onde que eu estou te falando, é onde que você se sente melhor, né? Onde que você se sente acolhido ali como amigo, e você forma o seu grupo e sai correndo. E vocês fazem alguma dieta alimentar? Muitas. Apesar de ser cheinho assim, porque eu custei a ganhar essa barriga, mas agora estou custando a perder. Mas tem que fazer restrição, né? De muita coisa, né? Você controla o seu carboidrato, né? Os doces, né? No caso, o açúcar, faz muito mal. Você sente que aquilo dali te atrapalha na corrida. Então, mas é isso que eu estou te falando. Você tem que se conhecer, né? Tem que conhecer seu corpo. Então você tem que procurar um nutricionista, né? Você tem que procurar um professor de educação física, uma pessoa que possa te dar respaldo daquilo que você possa fazer, né? Assim como o Alessandro tem o instrutor dele, eu também tenho o meu. Então eu pago, né? O cara me dá aquilo que eu preciso. Assessoria esportiva. Uma assessoria esportiva. Então eu tenho um assessor esportivo que ele me marca quanto que eu treino hoje, amanhã, quanto que eu faço de fortalecimento. Então assim, apesar de a gente ainda não ser um atleta profissional, ele não tem, pretendo ser, mas você busca isso aí durante o tempo que você começa a correr, entendeu? Você busca o conhecimento da corrida, você busca as corridas, você busca os acessórios, né, que nós falamos, mas também o auto-conhecer, né, aquilo que você pode entregar na prova. Porque para você evoluir, né, porque tem todos os tipos de corredores, né? Tem aqueles que usam a prova como diversão, mas tem aqueles corredores que são competitivos, né, que buscam performance, alcançar o pódio, melhorar seus próprios recordes pessoais. Aí você tem que investir, né, no nutricionista, uma assessoria esportiva. Aí além da corrida você tem que fazer musculação, que é o fortalecimento da musculatura. E além da musculação tem que fazer o pilates, que é trabalhar a questão da mobilidade, porque a corrida é altamente impactante. Então assim, suplementação, né? Agora ele falou de suplementação, né? Alimentação balanceada, suplementos antes, suplementos depois da corrida, porque é um esporte desgastante. Agora ele falou, meia maratona, 21 quilômetros, é mais ou menos 2 horas ali você correndo. E tem gente que pergunta se durante a meia maratona se a gente pode caminhar também. Tem pessoas que até fazem isso, né, por causa de alguma limitação, alguma dor, né, mas como o próprio José Nilson falou, nosso presidente da Jaguar, né, ele falou, a dor é uma eterna companheira do atleta de corrida. Então assim, ela faz parte da rotina da gente. Sem dúvida. Coisa boa. Papo bom demais. Anima a gente a querer participar também, praticar esporte, porque é um autoconhecimento do corpo, curtir mais a vida, né, e ter mais disposição para estar se encontrando com os amigos, para trabalhar e fazer tanta coisa boa. Bom, vamos agradecer esse presente do Zé Nilson hoje, blindando, né, o nosso café de amigos, e que as corridas sempre se intensifiquem cada vez mais. Isso. E como disse um grande corredor, David Coggins, parece que é esse o nome dele, a gente não corre para manter a forma, você corre para melhorar ou para piorar, porque forma não se mantém, né? Ou se melhora, se piora. E assim vamos nessa. Até a próxima. Alô.